bom dia formal a todos. Nós, a aula passada, trabalhamos com autovalores e autovetores, onde nós descobrimos que os autovetores, eles são um conjunto especial aqui do domínio, que quando eles vêm para a imagem, né, esses vetores especiais aqui, eles são só multiplicados por lambda. Ou seja, aplicar a transformação é a mesma coisa, só que espichar ou encolher esse vetor. Por sorte, agora aqui vai funcionar o que eu quero. Eu vou colocar a minha transformação, vou executá-la e vou ver passo a passo o que acontece. A minha transformação, por enquanto, é essa 2, menos 1, 1 e 2. Eu estou colocando bastante vetores aí. Eu vou mostrar apenas a ponta da seta dos vetores e não os vetores inteiros. Vocês já vão ver o conjunto de vetores que eu tenho aqui, que eu vou imprimir. São esses os vetores, tá? E eu vou aplicar essa transformação 2, menos 1, 1 e 2 para todos esses vetores ali. Então vejam o que vai acontecer com os vetores azuis. Na verdade, os azuis, né, eles vão se transformar nesses pretos. Eu só estou fazendo que a transformação aconteça lentamente, né, até ela acontecer na sua totalidade, né? No último tempo, vai ser de fato a transformação. Eu comecei da transformação identidade e fui fazendo ela devagarinho até os números darem 2, menos 1, 1 e 2, né? Olha aqui, eu comecei da identidade 1, 0, 0 e 1, né? E fui até o 2, menos 1, 1 e 2. Eu fiz 50 passos ali no meio e ainda pedi para que nesses 50 passos ele desse um pausezinho. Se eu não colocar esse pause, essa transformação talvez seja muito rápido. Vamos ver se a gente acompanha. Aqui embaixo ela está acontecendo, ó. Não, nem é tão rápida assim. Nem precisa do pause para nada. As bolas pretas fechadas são os vetores azuis transformados. Vou fazer novamente aqui, passo a passo, que eu acho que é interessante. Só que não vou fazer 50 passos, talvez eu faça uns 20. Executo. E agora, eu deveria ter limpado tudo antes, porque senão vai ficar meio bagunçado. Limpe tudo. E agora, de novo, executa até ali. Aí eu tenho os vetores iniciais aqui, não transformados. Vocês vão entender ainda o que são essas bolinhas, tá? Essas bolinhas representam bolinhas abertas, representam os autovetores da transformação. Claramente a gente vê que tem vários autovetores seguindo essa tendência aqui, né? Que pode ser representado só pelo autovetor 1 e 0, né? E esse daqui que é o autovetor 0 e 1. Claro, porque aqui eu estou aplicando a transformação identidade. Depois, uma próxima transformação que eu vou aplicar já não é bem a identidade. Se eu colocar o mouse aqui em cima, vocês vão ver qual que é a transformação. É essa transformação ali, ó, 1.05 menos 0.05, 0.05 e 0.84. Ela é parecida com a identidade, mas já não é a identidade. E eu tenho representado aqui meus dois autovetores em preto, né, que seguem essas duas linhas aqui. Vou chegar mais perto da minha matriz objetivo, que é 2 menos 1, 1 e 2, né? Eu estou saindo da identidade e vou para essa. Eu vou chegando mais perto,
Daí eu tenho novos autovalores e autovetores, obviamente, né? Mas verifiquem que o que está acontecendo aí? Existem esses pontos que são autovalores e autovetores que eles ficam na mesma linha. Um até aparentemente sumiu, mas a linha voltou. Eles só mudam de tamanho, mas eles não mudam de ângulo. Naturalmente, esses são os autovetores. E o lambda é o equivalente a aplicar a transformação no autovetor. Aqui ele está 2×2. Eu vou disponibilizar esse código aqui no Moodle para vocês brincarem bastante. Agora eu vou deixar a simulação só rodar sem eu estar dando um clique por vez. Eu posso escolher naturalmente outra transformação, né? Você pode dizer, aqui eu quero mais 1 e mais 2. Eu tenho que cuidar para não ter alto valor complexo. Por isso que esse é o meu cuidado com os sinais. Agora aparece aqui outra transformação. Eu vou fazer uma que só dobra em x e em y. Não é difícil, você vem aqui e coloca 2, daí 0, no xy não faz nada, né? E 2. Então você vai dobrar ela em x e em y. Bom, e é isso, é um código bem interessante para nós executarmos. Na aula passada, eu havia sugerido que vocês fizessem em casa, que vocês encontrassem os autovetores dessa transformação aqui. Então, eu entro com vetores tridimensionais, x, y, z. Esses vetores eles são transformados por essa matriz que eu chamei de A, e eu vou encontrar com isso vetores alfa, beta, gama, também no R3. Eu pedi para encontrar autovalores e autovetores. A gente sabe muito bem como encontra os autovalores, como também os autovetores, claro, né? É só diminuir de lambda aqui. E igualar a 0, porque nós queremos um sistema possível indeterminado. Assim nós o fizemos e encontramos os lambdas 6, 9 e 3. Vai dar uma equação cúbica, eu vou ter que encontrar 3 lambdas. Ou uso o teorema das raízes racionais, ou em último caso, eu posso usar um software. Mas eu tenho a impressão que isso aqui vai dar um sisteminha fácil de resolver, tá? Mesmo porque tem 2 autovalores repetidos, né? Não tem nenhum repetido, não. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas um deles tem o valor 3, então pelo teorema das raízes racionais sai fácil, tá? Porque o teorema das raízes racionais, bom, vamos fazer aqui um pedacinho, Você vai ficar isso aqui com 7 menos lambda, que multiplica 6 menos lambda, que multiplica 5 menos lambda. Concordam comigo que isso aqui vai ser um pedaço aqui do determinante? Vamos repetir duas colunas aqui para ficar mais fácil. Bom, o primeiro a gente já fez, né? Depois esse aqui vai dar 0, Esse aqui vai dar 0. Até que a gente tem bastante sorte. Agora vamos fazer o inverso. Esse aqui vai dar, meu Deus, que 0. Esse aqui vai dar menos 4, 7 menos lambda. É esse aqui que a gente acabou de fazer. E depois esse aqui vai dar menos 4, 5 menos lambda. Eu posso
colocar o 7 menos lambda em evidência, mas isso aí não vai me ajudar em nada, eu vou ter que aplicar a distributiva, né? 6 vezes 7, 42. O teorema das raízes racionais, ele diz que qualquer número múltiplo deste dividido por esse é uma raiz se tiver raiz racional. Então você vai tentar o 0, vai tentar o 1, vai tentar o 2 e provavelmente vai ver que não é. Aí vai tentar o menos 1, o menos 2, vai ver que não é também. Aí você vai ter que aumentar os números, aí você vai tentar o mais 3 e o menos 3. E aí você vai descobrir que o 3 é um deles. O 3 é um deles, né? Se você fizer aqui, vamos fazer no Excel. Vou colocar 3 aqui. E aqui eu vou escrever igual a menos lambda ao cubo. Igual a 18 vezes lambda ao quadrado. É na unha mesmo. Menos 99 vezes o lambda. E aqui 162. Igual a soma. Eu estou em inglês com Excel. 0. Então, eu sei que o 3 é uma raiz. Né? O 0 não é. O 1 não é. O 2 não é. Finalmente, o 3 é. Eu sabendo que o 3 é uma raiz, agora eu vou dividir esse polinômio aqui por lambda menos 3 e acho um polinômio de segundo grau, que daí eu sei achar as raízes do polinômio de segundo grau. Por enquanto, aceitem, né, que os autovalores que nós encontramos são lambda 1 igual a 6, lambda 2 igual ao outro valor, né, porque são 2 aqui que nós vamos achar, e 1 igual a 3. O segundo deu igual a 9. Eu já sei, então, que esse polinômio aqui, ó, ele pode ser escrito como lambda menos 6, lambda menos 3, lambda menos 9. Tá tudo isso igual a 0, porque, né, tudo isso que está ali sublinhadinho é exatamente igual ao que está sublinhadinho aqui, só que fatorado. Mas agora eu não vou dividir polinômios, esse tipo de coisa, eu creio que não há necessidade nenhuma de eu fazer. Como que eu vou encontrar os autovetores? Bom, autovetores são aqueles que transformação vezes o vetor igual a lambda vezes v. São esses, né? E esses a gente escreveu da seguinte forma, que T menos lambda vezes a identidade, que multiplica o vetor, igual a 0. E é o que nós vamos fazer aqui, ó, transformação menos o lambda vezes a identidade, né? Aqui é lambda, aqui é o mesmo lambda, e aqui é o mesmo lambda. Nós estamos usando o primeiro lambda. E aí nós vamos encontrar naturalmente um sistema possível indeterminado, essa é a ideia, cuja solução é essa que está aqui embaixo. 2y, y e menos 2y. Basta você pegar... Bom, você vai ter que dar uma melhorada nesse sistema aqui, de forma que ele fique possível e indeterminado, e aí você pega esta linha ou esta linha aqui. Tanto faz. Tanto faz.
Aqui, neste caso, nós resolvemos deixar o y livre. Você pode pegar a primeira linha, x menos 2y igual a 0, né, e descobrir que x igual a 2y. Então, o vetor em que x igual a 2y, ele é um autovetor associado a esse alto valor, claro. Aí você poderia pedir, e quanto que vale z, né? Porque que 0z igual a z, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Bom, aí você vem aqui nessa linha de cima e você vê que há uma relação entre y e z aqui. Há uma relação entre y e z. E aqui é uma relação entre x e z. Então faz sentido eu usar o y como variável intermediária, até fica mais fácil, né? Aqui eu tenho que menos 2y menos z igual a 0. Z igual a menos 2y. Como o sistema é indeterminado, uma variável vai ter que ser livre mesmo. Escolhemos o y, né? Todo vetor em que z igual a menos 2y e que x for igual a 2y e que y for livre é um autovetor associado a esse alto valor, ou seja, um vetor lá do domínio, né, eu tenho o domínio, a imagem e a transformação. Domínio, imagem e a transformação. Se eu pegar um vetor 2, 1 e menos 2, né, pode ser esse ali, também poderia ser um vetor 4, 2 e menos 4, né? Como eles também poderiam trocar de sinal, depois de transformados, eles vão virar 24, 12 e menos 24. Eu não preciso fazer toda a transformação. Mas se eu sou teimoso, eu posso fazer. E é o que eu vou fazer, para que isso fique bem claro. Eu vou pegar essa matriz ali e vou aplicar a transformação sobre ela. Vamos copiá-la. Minha matriz de transformação é 7 menos 2, 0. E o vetor que eu vou aplicar a transformação é 4, 2 e menos 4. Vou colocar ele aqui no cantinho. Agora eu vou aplicar a transformação. Esta matriz vezes esta daqui. E olha aqui, ó, não é exatamente essa daqui toda dividido por 6. Se eu tenho dúvida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esses caras aqui. Quero ver se isso vai dar certo. Dividido por esses aqui. Dá certo. 6, 6 e 6. Naturalmente, agora se eu colocar um outro valor, por exemplo, vou botar menos 4 aqui, ó. Veja que daí já não é mais um autovetor. Vou colocar o menos 2, vou mudar o sinal de todo mundo. Também não é autovetor. Vou mudar o sinal desse. Pronto, virou autovetor de novo. Bom, eu tenho outro autovalor e outro autovetor associado a ele. Faço a mesma coisa, né? Faço menos lambda, né? E menos lambda aqui no último. E aí eu vou encontrar o meu sistema possível indeterminado. Trabalho um pouquinho mais com ele. Né? E aqui pode parecer mais interessante deixar o z, né? Porque y, veja aqui que eu tenho y mais 2z igual a 0. Melhor deixar o z livre para não ficar com o meio, né? Y igual a 2z. Bom, se eu deixei o z livre, eu fiz o seguinte, z, né? 2z, e agora eu preciso encontrar o x. Né? Mas veja que o x aqui está em função de y, e lá em cima também. Então, meu amigo, faça isso. X mais y igual a 0, x igual a menos y, x, a y é 2z, então
né? Se y é menos 2e, tomar cuidado, passou para o outro lado, né? Menos 2e, o x vai ser 2e, menos 2e. Né? Então, 2e. Resolvido o teu problema. E aqui você tem 2 menos 2e e z, ou apenas o vetor base, né? Que é o espaço finitamente gerado pelas todas as combinações lineares desse vetor, né? Ele vezes algum número. Nós sabemos que todo vetor que tem esse formato aqui, depois de transformado, é a mesma coisa que multiplicar ele por 9. Eu vou testar lá no Excel, 2 menos 2 e 1. Vou colocar 2 menos 2 e 1. E olha ali, não é que é verdade? É a mesma coisa que só multiplicar as componentes dele por 9, né? Aplicar toda a transformação é só multiplicar ele por 9. Isso não é só uma coisa bonitinha, tá? Isso aí vai ter uma importância enorme na diagonalização de matrizes logo mais adiante. O alto valor igual a 3 também. Se eu tenho 3 autovalores, eu vou à caça de 3 autovetores. E não vou explicar aqui como se encontra, né? A gente já fez, né? Então, 1, 2 e 2 foi um dos autovetores, né? Que nós encontramos associados a esse alto valor, 1, 2 e 2. Aplicar toda a transformação é a mesma coisa que só multiplicá-lo por 3. Imagine, então, que nós, por alguma razão, mudássemos de base, né? Nós temos um conjunto domínio, um conjunto imagem e uma transformação. E a transformação dada por uma matriz. Agora, imagine que nós saíssemos da base canônica. Qual que seria a transformação? Bom, se eu sair da base canônica e for para uma outra base, eu vou ter uma nova transformação nessa outra base. Mas eu vou escolher muito bem essa minha nova base. Essa minha nova base vão ser os autovetores. Vou chamar de matriz P, né? Ou os autovetores, que sejam esses 3 autovetores aqui que nós encontramos. Se minha nova base são os autovetores, a minha matriz de transformação fica diagonal. Então, é muito mais fácil transformar, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor aqui, 1, 2 e 3, quanto que ele vai valer lá? Eu vou pegar esse 1, 2 e 3 e vou multiplicar por 6, 9 e 3. Aqui é 0 e aqui é 0, né? Lá na imagem, ele vai valer 6, 9 vezes 2, 18, 3 vezes 3, 9. Claro que esse vetor tem que estar na nova base, essa aqui está na nova base já, né? E esse vetor vai estar na nova base. Eu vou ter que agora convertê-lo para a base canônica para eu ter noção do que ele significa. Aqui não são componentes x, y e z, são componentes x', y' e z'. São componentes da nova base. Nós já vamos fazer isso no R2, que vai ser mais fácil. Agora, vamos fazer uma mais fácil para dar uma respirada. Imagine que eu tenho uma transformação assim. Eu vou chegar num novo x, y, eu vou chamar de x' e y', uma transformação do R2 no R2. Fazendo a matriz 3 menos 5, 0 e 2, ser multiplicada por qualquer vetor x e y, né? Eu vou encontrar novos vetores aplicando uma transformação, e a matriz de transformação é essa daqui, que eu li a partir daqui. Bom, verifique, né? O exercício é verifique se os autovetores, né, valores próprios de autovetores é a mesma coisa, eles são linearmente independentes. Então, vou ter que primeiro encontrá-los e ver se eles são linearmente independentes. Para encontrar autovetor, eu tenho que encontrar autovalor, que é o que eu estou fazendo aqui. Encontrei 2 autovalores. Agora, eu vou diminuir eles de lambda, né?
diminuir eles de lambda. Se ele deu negativo, acaba somando, né? Ele deu negativo. E eu encontrei aqui o vetor, né? O alto vetor associado com alto valor menos 3, 1 e 0. Depois eu diminuo do outro lambda e eu encontrei um vetor associado ao alto valor 2. Não tem jeito no mundo de eu escrever esse vetor como aquele vezes um alfa. Então, esses vetores eles não são linearmente dependentes, eles são linearmente independentes. Eles podem formar, sim, uma nova base do R2. Esses dois vetores eles podem, sim, formar uma nova base do R2. Foi isso que foi pedido. Eles são linearmente independentes? São. Se são dois, formam o R2, formam um plano que é um R2. Agora eu vou pegar aquela mesma transformação que nós fizemos. Eu vou aplicar essa transformação a um vetor que eu escolhi, 5 e 4. Veja que esse não é um autovetor, tá? É um vetor qualquer. Se eu aplicar essa transformação, é só fazer esse cara vezes 5 e 4. Isso aqui vai ser menos 15, menos 20. E embaixo vai ser 0 mais 8. Que vai dar isso aqui, menos 35 e 8. Tranquilíssimo. Isso eu fiz com um vetor qualquer. Tá? Tanto é verdade que 5 e 4 é totalmente diferente de qualquer constante, que eu nem vou chamar de lambda, é totalmente diferente, né, de 5 e 4. Né? Então, não é autovetor mesmo. Bom, mas eu já encontrei os autovetores, acabamos de encontrar. Aqui atrás eles estão, menos 1 e 1, e 1 e 0. Né? E para ajudar na minha vida, eu coloquei eles aqui também, ó. Menos 1 e 1 e 1 e 0. Eu tenho do lado esquerdo aqui a base canônica, né? Onde a coordenada bate com o valor em x e a coordenada essa coordenada aqui bate com o valor em y. Aqui vai bater com o valor em x, mas não vai bater com o valor em y. Tá? Porque no primeiro caso eu faço a combinação linear desse vetor e desse aqui para chegar onde eu quero, para chegar em qualquer coordenada xy. Tá? E aqui para chegar em qualquer ponto xy, qualquer vetor xy, melhor falar vetor, né? Eu faço a combinação linear do vetor 1 e 0 com o vetor 1 e menos 1, que é com esse vetor aqui. Eu também chego em qualquer ponto do R2 aqui ou ali. Aparentemente, aqui é mais fácil do que aqui. Mas será que para esse vetor 5 e 4, né? Eu vou desenhá-lo, inclusive, aqui, ó. 5 e 4, então eu vou fazer a combinação linear aqui, ó, no lado esquerdo. Então, 1, 2, né? 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Né? Só para contar os 4 aqui. 5 e 4 está aqui. Esse é o vetor 5 e 4. Se eu mudar de base, será que eu chego no mesmo vetor? Bom, deveria chegar, né? Porque não é a base que vai fazer mudar o vetor. Agora eu vou pegar este vetor, 1 e 0, e vou combinar com o vetor menos 1 e menos 1. O menos 1 e menos 1
Eu vou combinar com esse vetor aqui. Quais que são as coordenadas que fazem chegar no mesmo ponto? Então, eu dei uma trapaceada aqui, né? Eu já sei que são 9 e 4. Então, vai ter 1, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver, até aqui era 5. 1, 2, 3, 4. Isso aí, 9. E o outro é 4. Então, agora eu vou ter que contar 4 para cá. Ó. 1. Agora eu vou ter que fazer mais ou menos do mesmo tamanho, né? Claro que eu vou ter que ser bom, né? 3. Sabe que esse 1 e menos 1, ele está errado? Então, nós vamos ter que achar, né, o que aconteceu aqui, ó, que não está certo. Tá? Não é 9 e 4, porque o 9 e o 4 teriam que chegar nesse mesmo vetor aqui. Bom, eu vou puxar o quadro branco aqui. E também essas equações que nós fizemos. Nós queremos chegar a qualquer ponto xy, que é ao lado de cá, fazendo a combinação, eu vou chamar de A e B, que fica mais fácil, de 1 e 0, e de 1 e menos 1, fazendo a combinação linear dos autovetores. Aqui eu posso escrever isso como x e y igual a 1, 0, 1 e menos 1, que multiplica A e B. Eu quero encontrar as coordenadas A e B. Uma das maneiras que eu tenho de fazer isso é achar essa matriz inversa, claro, né? A e B é igual a 1, 1, 0 e menos 1, inverso, vezes x e y. Então, 1, 0, 1 e menos 1, inverso. Aqui, ó. Aqui foi trocado esses dois sinais. É 1, 0, 1 e menos 1. Então, eu vou deixar ele ali, mas já vou fazer um novo. Já vão perceber, se é que já não perceberam. Nove e menos 4. Vou copiar esse cara e vou colocar ele para cá. Se é 9 e menos 4, eu acho que ficou mais fácil. Vejam que é esse daqui, todo esse aqui negativo, né? Então, todo esse aqui negativo é esse cara que vem para cá. Vou fazer ele em azul, claro, né? Então, 1, 2, 3, 4. Meio forçadinho esse meu 4, né? Mais 9 e menos 4, que chega no mesmo ponto. O vetor 5 e 4, agora aqui ele é 9 menos 4. Só que aqui ele está na base B e aqui ele está na base canônica, que a gente chama de base E. A base canônica e nova base. Eu só combinei diferentes vetores. Nesse caso aqui, eu fiz 5, que multiplica 1 e 0, mais 4, que multiplica 0 e 1. Mas eu chego no mesmo lugar fazendo 9, que multiplica 1 e 0, menos 4, que multiplica 1 e menos 1. É exatamente o mesmo vetor. Acontece que eu tenho que achar a transformada equivalente nessa nova base.
E a transformada equivalente nessa nova base são os autovalores. Eu tenho que colocar o autovalor que corresponde a esse primeiro autovetor aqui e o autovalor que corresponde a esse segundo autovetor aqui. É um vetorzinho aqui de dentro que transformado só muda de tamanho. Agora, a minha sugestão foi a seguinte, foi pegar um autovetor daqui, que era o segundo autovetor, 1 e menos 1. Agora, eu transformaria ele e jogaria ele para cá, e ia descobrir quanto que ele vale. Então, vamos fazer isso. Eu vou transformar o 1 e menos 1. Ao invés de fazer com 5 e 4, eu vou fazer com 1 e com menos 1. Ele vai dar 0 e 1. 0 e 1. O 0 e 1 na base B é igual a 1 e menos 1 na base E. Agora eu vou transformar esse vetor multiplicando por essa matriz. Esse 0 e 1 eu vou multiplicar pela matriz de transformação. Então, aqui eu vou colocar 0, 1. Agora ficou fácil de ver que ele multiplicou, né? Aqui ele ficou 0 e 2 na base E. Nem preciso jogar ele para lá de novo, tá? Mas eu vou jogar. Deu 0 e 2. Né? Agora eu coloco 0 e 2, que deu 2 e menos 2. Então, o 1 e menos 1 deu 2 e menos 2, o lambda igual a 2. Ficou claro de ver. Tá? Tomar muito cuidado. E antes nós também demos uma sorte, ou um azar, não sei, porque nós pegamos o outro autovetor, 1 e 0. Tá? Vou pegar aqui também o 1 e 0. Vou transformá-lo e ver quanto que ele dá aqui, ó. Na base B. 1 e 0, que é o outro autovetor. Ele vai dar também 1 e 0, por isso que deu certo antes, tá? 1 e 0, depois de transformado, ele vai dar menos 3 e 0. Na base, aqui é base, tomar cuidado que aqui é base B e aqui é base B. E quando nós trabalhamos nessa nossa nova base, a nossa alegria é que os autovetores sempre têm uma componente 0, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque é só multiplicar daí eles pelos autovalores, né? Facilita um monte. Bom, depois eu vou fazer o caminho inverso agora dele, por curiosidade, né? Esse menos 3 e 0. Eu vou passar para o lado de lá. Menos 3, 0. E aí eu vejo que o vetor que eu coloquei aqui, 1 e 0, ele tem o lambda igual a menos 3. Que complicação, né? Que complicação. Eu aqui, o intuito disso foi apenas aplicar mudança de base, tá? Porque às vezes a mudança de base facilita a vida. Nesse caso, não, só complicou. Vamos ver aqui uma situação em que uma mudança de base vai ajudar. Imagine que você queira fazer A ao quadrado, né? Multiplicar uma matriz A por uma matriz A. E essa matriz não é diagonal. É difícil, mas não é impossível. A ao cubo, já fica mais difícil. A na quinta, meu Deus do céu. Então, a jogada é a seguinte. Toda matriz pode ser diagonalizável. Tá? Toda matriz. Tá? Como assim? Bom, nós vimos aqui atrás, que para sair dessa base e vir para essa, nós multiplicamos o vetor pela
pelos autovetores, né? Porque esse aqui é o autovetor 1 e esse é o autovetor 2. Tá? Então, para sair da base canônica e vir para essa base, nós multiplicamos por P. Então, eu vou chamar de nova base aqui. Um vetor da nova base, eu vou chamar esse cara de B. B é igual a P na menos 1, porque isso aqui é na menos 1, né, vezes o cara da matriz, vezes o vetor da matriz canônica. Né? E se eu quero voltar de novo, eu multiplico tudo isso aqui pelos autovetores, mas agora não invertidos, né? Agora eles não estão invertidos. Então, qualquer vetor, vamos começar de novo, porque eu meio que misturei matriz, né? Eu tenho um vetor V aqui, né? O V na base canônica. Se eu quero escrever ele na base B, eu faço uma transformação. Daqui para cá também houve uma transformação, né? Eu multiplico por P na menos 1. Tá? Se eu multiplicar, então, volta para cá. Se eu quero um vetor na base B, eu pego o vetor na base E multiplico por P na menos 1. Se eu quero fazer ele voltar para a base E de novo, bom, daí eu tenho que apagar aqui que ele vai voltar, né? Que ele vai voltar a ser um vetor. Bom, deixa VB ali. Deixa VB por enquanto. VB. Tá? Eu aplico uma transformação. Aqui, então, eu tenho a transformação na base B vezes P na menos 1 vezes VE. Lembrando que isso daqui é V na base B. Isso tudo eu posso chamar de um WB, o vetor transformado WB, né? É a transformação feita sobre VB. Por fim, né, eu aplico mais uma transformação e aqui eu tenho o quê? A matriz dos autovetores vezes WB, que é a mesma coisa que a matriz dos autovetores vezes TB vezes a matriz inversa dos autovetores vezes VE. Tá? Isso aí é o WE. Tá, e por que tanta complicação? Bom, porque essa matriz aqui é diagonal. TB é diagonal. Aqui, ó. Tá? E em que isso vai ajudar? Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Você veja que eu consigo encontrar um vetor fazendo a matriz dos autovetores, um vetor transformado, né? Um vetor transformado depende do vetor original, né? Vezes esse produto aqui, ó. Bom, o que é esse produto se não é a transformação na base canônica? Um vetor transformado é uma transformação sobre um vetor. E a gente viu que a transformação na base canônica ela é igual aos autovetores vezes a matriz diagonal vezes os autovetores invertidos. Bom, e como isso pode me ajudar lá? Muito, muito. Você sabe que a transformação é igual à matriz dos autovalores vezes a matriz dos autovetores vezes a matriz dos autovetores invertidas. Então, imagine aqui, se você quer uma matriz não diagonal ao cubo, você pode, a princípio, complicar, né? Fazer
ela de um jeito complicado, vezes ela de um jeito complicado, vezes ela de um jeito complicado. Aí, se fosse na quinta, bom, vamos fazer na quinta. Daí seria vezes P de P menos 1, vezes P de P na menos 1. E cada vez complica mais? Não, cada vez simplifica mais. Pensa comigo aqui, ó. P na menos 1, corta com esse P. P na menos 1, corta com esse P. Só os da sequência, né? P na menos 1, corta com esse P. P na menos 1, corta com esse P. E A elevado na quinta potência agora vai ser P vezes D na quinta vezes P na menos 1. Elevar uma matriz diagonal na quinta potência é bem mais simples. É só elevar os elementos da diagonal na quinta e não fazer matriz vezes matriz, vezes matriz, vezes matriz, vezes matriz. Bom, agora então, imagine que você tenha que elevar essa matriz aqui na quinta potência. Tá? Primeiro você vai achar a matriz dos autovetores e a matriz inversa dos autovetores. Aí você vai fazer 5, 1, 2 e menos 1, vezes a matriz dos autovalores, que é 6, 0, 0 e menos 1, na quinta, vezes, agora, 1/7, 1/7, 2/7 e menos 5/7. Aí você faz mais algumas linhas, 5, 1, 2 e menos 1, vezes 6 elevado na quinta, 0, 0, menos 1 elevado na quinta eu vou fazer, é menos 1, é fácil, vezes 1/7, 1/7, 2/7, menos 5/7. E agora eu multiplico essas três matrizes. É muito mais simples do que fazer esse cara multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então tá aí uma aplicação de autovalores e autovetores. Naturalmente há outras, né, muito mais interessantes. Essa aqui é a primeira interessante que eu vou mostrar para vocês, que é na solução de equações diferenciais, que talvez a gente nem saiba o que é ainda, mas nós vamos aprender. Uma equação diferencial é essa aqui, ó, y derivado igual a 5y. Melhor escrevendo y derivado, né, y é função dt, igual a 5y dt. Eu quero descobrir quanto que é y dt. Tá? Isso é só uma equação com uma derivada. Tá? A equação você sabe o que é. Tudo que tem sinal de igual e diferencial é tudo que tem derivada. Eu quero descobrir qual função cuja derivada é 5 vezes a função. Existe uma bem fácil, tá? É uma constante qualquer vezes E na 5t. Porque a derivada de E na t é E na t. Tá? E isso aqui a gente já tem por regra, né? Isso já pode saber de cor igual a tabuada. Tá? E vamos testar? Bom, qual que é a derivada dessa função? Y' dt, ela é igual a 5 vezes c é na 5t. Tá? E a função, a gente disse que era c é na 5t. Agora vamos dividir as duas para ver se dá 5. Dividir as duas para ver se dá 5. Bom, c é na 5t, c é na 5t. Isso aqui vai dar y' igual a 5y. Então está certo. Essa é a solução. Agora, esse sistema aqui é muito mais complicado. Esse sistema, eu vou reescrevê-lo assim, ó. y1 linha, y2 linha, igual
Acho que vocês já estão percebendo que eu quero chegar na matriz diagonal. 5, 1, 3 e 3, que multiplica y1 e y2. Agora imaginem o seguinte, eu vou transformar isso aqui para uma notação matricial. Simplesmente vou dizer que y, matriz, é igual a uma matriz A, aqui é linha porque é derivado, vezes uma matriz Y. E aí eu posso dizer claramente que a solução é Y igual, uma matriz Y é igual a uma matriz C vezes E na AT. O problema é que eu não sei fazer E na AT quando o A é uma matriz. Até sei, desde que essa matriz seja diagonal. Tá? Por exemplo, E elevado na 1, 0, 0 e 3, T, eu posso reescrever isso aí como E na 1T e E na 3T. Tem que ser diagonal para isso aí dar certo, senão não dá certo. Tá? Eu vou ter que dar um jeito de transformar essa matriz em diagonal. E mais do que isso, né? Mesmo que esse não fosse o problema, eu vou ter mais um probleminha aí, ou mais uma vantagem em diagonalizar. Imagine que eu tivesse um sistema de equações assim, ó. Y, linha 1, é igual a 5y1. E y, linha 2, igual a 3y2. Tá? Como se aqui não existisse essa parte e aqui não existisse essa parte. Na verdade, não é nem um sistema de equações, isso é um sistema independente do outro. E eu acho a solução muito fácil aqui. Ó. Aqui eu sei que y1 é igual a CE na 5t, e aqui eu sei que y2 é igual a CE na 3t. Um sistema nem depende do outro, né? Mas também eu sei que a matriz A, ela seria algo assim, ó. 5, 0, 0 e 3, é uma matriz diagonal. Eu tenho que dar um jeito de diagonalizar esse sistema. E eu consigo diagonalizar com autovalores e autovetores. Então, a minha matriz é essa daqui. Essa matriz, ela pode ser reescrita como a matriz dos autovetores vezes uma matriz diagonal, que é a matriz dos autovalores, vezes a matriz dos autovetores na menos 1. Essa é a forma que eu tenho de diagonalizar esse sistema. O problema é entender essa lógica, né? Mas é o que nós vamos fazer agora. Aqui eu tenho y igual a y' igual a vezes y. Colocando aqui, eu vou parar de escrever esses colchetes aí porque é um tanto cansativo, né? E não faz sentido. Você já sabe, né, que o A vale 5, 1, 3 e 3. Eu não sei resolver esse tipo de sistema, eu só sei resolver aquele que é diagonal. Precisamos, então, fazer uma mudança de variáveis para diagonalizar esse sistema. Façamos y igual a px. Essa vai ser a nossa troca de variáveis. No lugar desse y ali, eu vou colocar px. Tudo isso aqui, derivado, igual a vezes px.
Este P é constante, joga para fora da derivada, então eu fico com P, não vou colocar o colchetes, tá? Vezes X' igual a vezes P vezes X. Vou multiplicar por P na menos 1 dos dois lados e eu fico com X' igual a P na menos 1 vezes A vezes P vezes X. Agora, aqui no meio, eu tenho a minha matriz diagonal, que são os lambdas, que são os meus autovalores. E eu vou ficar com o sisteminha assim, ó. X1', X2' igual a minha matriz dos autovalores. Aqui eu tenho como 6 e 2 os autovalores, então 6, 0, 0 e 2, vezes x1 e x2. É fácil de resolver esse sistema, nós já vimos como, né? Eles são independentes. Eu sei que x1 é igual a c vezes e na 6t. x2 é igual a, vou chamar de C1 e C2, né? C2 é na 2t. Eu achei x1 e x2. Mas eu não quero x1 e x2, eu quero y1 e y2. Para descobrir y1 e y2, eu uso essa regrinha aqui. Y igual a px. y1 e y2 é igual a os autovetores, né, que são 1 e 1, 1 e menos 3, que multiplicam C1 é na 6t e C2 é na 2t. E aí você vai ter essa solução aqui multiplicando, né? Você vai ficar com y1 igual a C1 é na 6t mais C2 é na 6t. E y2 igual a C1 é na 6t mais C2, aqui é 2t, tá? C2, aqui menos 3C2, fazendo um pouquinho rapidinho demais, menos 3C2 é na 2t, y1 e y2. Você achou a solução desse sistema aqui. E veja que sem conhecer diagonalização, você não chegaria nunca. Bom, chegaria, mas seria muito mais difícil. Olha a importância dos autovalores e autovetores, então. Nós transformamos, fizemos uma transformação de base, de modo a chegar num sistema diagonal, em que uma função é independente da outra, achamos a solução e voltamos de novo para o nosso sistema original.